Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Quero que vocês abram a Bíblia em Isaías 46, no versículo 9, a partir do versículo 9. Do 9 ao 11, diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Vamos orar só mais uma vez? Senhor Deus, obrigado ao Pai pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, de estarmos juntos, reunidos, partilhando a palavra do Senhor, falando do Teu Evangelho, falando, Senhor, das maravilhas que o Senhor tem feito em nosso meio. Grande e bom Tu és, ó Pai, o Senhor tem feito maravilhas, ó Senhor, e Te agradecemos muito. Nesta manhã, Senhor, pomos as nossas vidas em Tuas mãos, para que o Senhor fale aos nossos corações, segundo a Tua vontade e o Teu querer, que a Tua verdade, a Tua justiça e o Teu amor prevaleça acima de todas as coisas, ó Pai. Com grande alegria, Senhor Jesus, que queremos ouvir a Tua palavra e a Tua verdade, ó Senhor. Em nome de Jesus, é o que te pedimos, ó Pai. Amém. É uma grande alegria, né, quando a gente vê pessoas com muitos anos de casados estarem juntos, né? Eu quero passar uma vergonha hoje também, que a Luísa teve fazendo anos ontem também. Então, mais um ano de vida. E ontem a gente estava falando sobre isso, sobre a quantidade de velas, né? Que a gente vai usando conforme o tempo. A Adriana estava dizendo que as velas estavam acabando. Isso era um bom sinal, porque a gente está passando os anos e a gente está fazendo aniversário e está evoluindo, né? E isso é bom, porque o Senhor tem sido bom para conosco, né? Tem sido bom, nos dado anos de vida, nos dado esperança para continuar, né? Mas não é só de alegria que vive o crente, né? Também a gente vive de alguns problemas, pelo menos lá em casa, né? Lá em casa tem muitos desses problemas. Agora, talvez lá na sua casa, talvez não. Mas eu queria falar um pouco sobre isso, sobre esses problemas. Eu sou engenheiro de software, né? Então, a gente lida com problemas diariamente. Ou às vezes os problemas somos nós que fazemos, que criamos os problemas, né? Que a minha chefe não ouça isso, né? Mas a gente cria problemas, não voluntariamente, mas só que aquilo vai gerar problemas futuros e tal, e a gente tem que resolver problemas. E às vezes a gente resolve os nossos problemas, e às vezes a gente resolve os problemas dos outros, que outros criaram, né? Então, é comum no nosso dia a dia a gente resolver problemas, resolver coisas que às vezes muito complicadas. Então, tem problemas que são fáceis de resolver, conversa com uma pessoa, resolve e tal, está feito. Agora, tem outros problemas que chega a ser muito complexo, difícil de encontrar uma resposta e difícil às vezes de encontrar alguém que saiba a resposta daquele problema, né? Aí, na engenharia de software, a gente usa uma técnica que chama debugando com pato amarelo. Debugando com pato de borracha amarelo. Esse que é o significado. Vem de um livro que chama Programador Pragmático. A técnica é bem simples. Ele dá um exemplo de um pato amarelo que você tem que explicar para o pato de borracha o seu problema. E ao explicar o seu problema, ao falar do seu problema, ao falar linha por linha o que está acontecendo com o seu problema, você externaliza aquilo e de alguma maneira parece que desbloqueia alguma coisa na sua mente e você consegue ver a solução do problema. O pato amarelo era um exemplo que o autor do livro deu
mas podia ser usado com qualquer outro objeto, com qualquer outra coisa que você queira se expressar. Então, talvez você vai notar aí algumas coisas envolvendo esse pato amarelo, até pode aparecer por aí, é sobre isso, sobre a resolução de problemas. E é muito comum a gente achar na Bíblia isso também, esse tipo de abordagem. E até um salmo que a minha mulher não gosta muito, são salmos imprecatórios. Não sei se você já viu falar dos salmos imprecatórios. São aqueles assim que parece que o salmista quer matar o inimigo, né? Senhor, mate, condene, bate e tal. Um dos exemplos que a gente tem é o Salmo 137. E esse, em especial, a minha mulher não gosta. E principalmente porque ele começa até bonitinho, assim. Mas só que daí lá no versículo 9, ele vai falar assim, Salmo 137, versículo 9. Vai falar assim: feliz é aquele que agarra os seus filhinhos e os despedaça contra a rocha. Então, é uma coisa muito forte. Então, ele está se expressando de uma certa maneira que a gente até se assusta, né? Mas só que a gente tem que tomar atenção que quem está ouvindo isso é Deus. E mesmo toda essa expressão de ódio, parece do salmista, de rancor, de raiva, Deus está pronto para ouvir. Então, não há nada que possa assustar a Deus. Não há nada que você possa dizer a Deus que vai fazer com que Ele se sinta ofendido, né? Ofendido na maneira de dizer, nos pensamentos que você tem. Então, todos os nossos pecados, todas essas coisas, Ele já conhece, Ele conhece o nosso coração, conhece e sabe lidar com isso. E Deus ouve todo esse... A gente pode, muitas vezes, clamar, chorar a Deus e falar, expressar tudo aquilo que vem do nosso coração para fora, e Deus ouve isso. Então, essa é uma técnica de expressar o que a gente tem dentro de nós para fora, para que uma pessoa ou um objeto ouça isso, né? A gente tem assim o privilégio ainda maior, porque nós temos Deus e podemos falar com Ele, né? Não somos descrentes, não somos pessoas que não têm um Deus, então nós temos ainda esse privilégio ainda maior. Outra técnica também muito usada, quando a gente está falando de resolução de problemas difíceis de resolver, né? Problemas complexos, é um pensamento holístico, que é uma visão mais ampla do problema. Então, você tem um problema e precisa resolver esse problema. E às vezes você está tão imerso no problema que você não vê a solução. Não sei se você já deparou que, às vezes, um amigo, uma pessoa e tal, está numa vida assim tão complexa, e você que está olhando de fora para aquele problema que a pessoa está passando, você pensa assim, mas por que ela está ainda fazendo isso? Isso é tão simples de se resolver, faça isso e está pronto. Então, é uma visão de fora do problema. Então, quando a gente tem essa visão, sai de dentro daquela situação que você está tão imersa e tem uma visão de fora, você consegue ter uma visão mais ampla de todo esse processo. Isso é muito comum quando a gente usa um amigo, por exemplo, né? Olha, me ajuda a resolver esse problema, me ajuda, como é que eu entendo isso? Como é que eu resolvo essa situação? Aí o amigo geralmente tem um bom conselho. Aí o bom conselho, tem um texto bíblico muito interessante, ou vários por acaso, mas eu só peguei 3, que são no livro de Provérbios. O livro de Provérbios, em relação ao conselho, é o primordial. Se você olhar aí em Provérbios capítulo 12, o versículo 15, versículo 12 e 15, ele diz assim: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto. Então, o caminho do insensato aos seus próprios olhos, a sua própria visão, a ele está dando do seu problema, parece reto. Parece que ele consegue resolver a solução do problema. Aí na parte B do versículo ele diz assim: mas o sábio dá ouvido aos conselhos. O sábio dá ouvido aos conselhos. Um outro, se você for um pouquinho mais para frente no versículo 15, e no versículo, capítulo 15, versículo 22 de Provérbios, ele vai dizer assim: onde não há conselho, fracassa os projetos. Onde não há conselhos de pessoas falando sobre um determinado problema, esse problema tende ao fracasso.
Mas com os muitos conselheiros há há um bom êxito. Então, quando há um conselho de pessoas que estão vendo um determinado problema, essas pessoas ajudam a resolver, porque elas têm uma visão de fora do problema. Aí, um dos provérbios que eu mais gosto é o provérbio 27:17. Provérbio 27:17. Ele é um provérbio muito interessante, porque ele nos leva além desse processo. Ele diz assim: como o ferro com o ferro se afia, assim ao seu amigo. O homem ao seu amigo. Com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Então, como é que se afia um ferro? Como é que se afia um machado? Né? É passando um ferro contra o outro. É uma lâmina que vai se afiando e vai moldando, até ficar bem afiado, bem pronto a ser usado. Né? Então são dois objetos de ferro que vão se conectando e passando ali até ficarem bem afiados. Da mesma maneira, é um homem com seu amigo. Então, não estou dizendo de verdadeiros amigos, são pessoas que querem o teu bem, quer que você evolua, quer que você cresça, quer que você passe a ter um nível maior de conhecimento, de entendimento, um emprego melhor, uma vida melhor. São pessoas assim, são amigos. O que ele faz? Ele afia você a conseguir um patamar maior. Então, ele é aquele que incentiva, não, você tem que estudar, não, vamos estudar, eu te ajudo, vamos fazer, não, você tem que ter um emprego novo, não, eu vou te ajudar, eu vou fazer um currículo aqui para você, vou te ajudar, vou te levar, é pessoas que, e daí quando você precisa de um puxão de orelha, é o primeiro que está lá dizendo, olha, você fez errado, você não fez certo, isso aí você precisa mudar, é o primeiro a fazer isso. Então, esse tipo de pessoa é muito bom ter na nossa vida, porque ele é a primeira pessoa a nos incentivar, mas também quando a gente erra, é a primeira pessoa a nos chamar a atenção. E isso é muito importante, porque muita gente não gosta de ser chamada a atenção. Muita gente não gosta de dizer assim, eu estava errado, realmente eu estava errado e precisava ser corrigido. E o amigo, esse tipo de amigo que afia, ele é o primeiro a fazer isso. E a gente não deve menosprezar ele ou até brigar com ele, né, em relação a isso. A gente deve reconhecer o nosso erro e acolher o conselho dele, porque esse tipo de coisa vai fazer com que a gente suba de patamar, de níveis mais elevados na nossa vida. Né? Então, todo esse tipo de técnicas, e há várias outras técnicas para falar sobre resolução de problemas, é muito comum na nossa sociedade hoje, né? Então a gente fala e existem N outras técnicas, né? Aí, agora, quando a gente está falando de Deus, dos planos de Deus, quando a gente está falando dos problemas de Deus, os problemas de Deus, aqui quando eu falo em problemas de Deus, a gente tem que ter uma coisa em mente, né? Deus tem os problemas, mas só que Ele também tem as soluções, né? Então não é uma questão impossível para Deus. Deus tem os problemas, mas não são coisas que Ele tem dificuldade em resolver, né? Então Ele resolve. E daí, quando a gente fala desses problemas, a gente tem que ter uma consciência, uma visão um pouco maior do que a nossa. Porque Deus é atemporal, é a questão do tempo. Nós temos, às vezes, urgência para resolver problemas. Nós temos urgências porque nós precisamos resolver isso para ontem, amanhã já tem que ter a solução pronta e tal. E Deus não tem esse problema. Deus tem todo o tempo do mundo para resolver todos os seus problemas, todas as suas coisas. Deus faz isso com excelência. Nós, às vezes, temos pressa, temos aquela ânsia e vontade de fazer as coisas, né? Aí, quando a gente está falando em Deus resolver os seus problemas, a gente tem alguns exemplos na Bíblia muito eficazes em relação a isso. Um dos principais exemplos que a gente pode ter é a vida de Jó. E talvez, além de ser o principal desses exemplos, talvez seja o mais difícil de entender, de compreender ele. Por quê? Porque ele começa, se você abrir lá no livro, no livro de Jó, já no versículo 1, ele vai dizer,
ele vai começar falando sobre Jó, sobre como é que ele era. Ele vai dizer assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. A gente olhando, nós como seres humanos, diga lá se não é verdade, quando a gente olha para essa pessoa, você pensa assim: ele tem algum problema? Deus tem algum problema com ele? Se Deus tem algum problema com ele, que ele é um homem reto, íntegro e se desvia do mal, imagine comigo que às vezes não desvio do mal, não sou reto, não sou íntegro, né? Então, mas só que Deus tinha um problema com Jó. E aparentemente, nós olhamos como seres humanos, nós não vemos o problema, mas Deus vê além dos nossos olhos, vê no fundo do coração, e é o que Ele está fazendo com Jó. Ele está vendo, olhando no fundo do coração de tudo que está acontecendo na vida de Jó. E até ele até chama Satanás para dar uma conversa com ele, né? E Satanás, se você ver no versículo 6, ele vai falar, Satanás se apresenta lá diante do Senhor, né? Ele diz assim: um dia os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então Satanás estava com a sua vidinha lá distraída, passeando pela terra, tranquilo, fazendo as suas tarefas satânicas, né? Não sei. Mas só que daí o Senhor diz assim, versículo 8, perguntou ainda o Senhor a Satanás: você viu lá meu servo Jó? Você viu lá meu servo Jó? Tipo, ele chama atenção assim, Satanás, você viu lá meu servo Jó? Aí Satanás, tipo, tá bem, eu vi, eu vi lá Jó, tipo, mas só que sem chamar muita atenção. Aí eles tendo as conversas deles lá, todo o processo que vocês já conhecem, né? Todo o processo lá de tentação e tal, e Jó passou por todas aquelas dificuldades. Mas parece que Deus tinha um propósito com aquilo. Naquela conversa entre Deus e Satanás, Deus tem um propósito. Deus não trabalha nada sem propósito. Nada das coisas que Deus faz é sem propósito. Ou você pensa que assim, é uma coisa que não teve um propósito, não teve uma base. Então, você vê todos os textos bíblicos, toda a parte da Bíblia, tudo tem um propósito, todo versículo da Bíblia tem um propósito, para nos falar, para nos ensinar. E daí essa parte de Jó, ele tem um propósito especial na vida de Jó, porque Deus quer ensinar uma coisa a Jó. Deus quer ensinar uma coisa muito especial a Jó, que ele não estava conhecendo. Então ele era um homem reto, íntegro e tal. E depois daquele processo todo que Deus passou lá com Jó, que Deus fez Jó passar com Satanás, a gente também tem que tomar atenção que nenhuma tentação, nada do que Deus põe em nossas vidas, nada do que Deus põe em nossas mãos é insuportável a nós, porque Ele nos conhece, Ele sabe as nossas dificuldades. E a mesma coisa aconteceu com Jó, Ele sabe as dificuldades de Jó. Repare o que Paulo fala sobre isso lá em 1ª carta aos Coríntios, no capítulo 10. 1ª carta aos Coríntios, capítulo 10. Ele fala exatamente sobre isso aí. Capítulo 10, versículo 13, a partir do 13. Ele vai dizer assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Então, Deus é fiel. É uma afirmação. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então, a todas as tentações de Jó, até a mulher de Jó falou assim: nega o seu Deus e morre, nega seu Deus e morre, né? Vem lá os amigos falando sobre a vida de Jó e tal, e ele permaneceu firme, falou: não, se Deus foi bom para mim quando eu tinha dinheiro, gado e tal, Ele também é fiel para mim quando eu não tenho. Aí, chega num versículo final, lá no final, então a gente passou do capítulo 1 de Jó,
até o capítulo 42, lá no finalzinho do livro de Jó. Livro de Jó 42, versículo 5. Eu acho que esse é o versículo chave de toda esse livro de Jó. Esse é o chave, esse é o ponto final, o ápice dele. Porque ele vai dizer assim, ele falando com Deus, eu te conhecia de ouvir. Então, aí estava o problema. Deus sabia, Jó não sabia que ele conhecia só de ouvir, mas Deus sabia que Jó conhecia só de ouvir, e queria que Jó subisse para um novo patamar de conhecimento. Daí ele vai dizer na parte B do versículo, ele vai dizer assim, mas agora os meus olhos te veem. Agora, eu conhecia só de ouvir falar do Senhor, mas agora que eu passei por toda essa experiência, tudo isso que o Senhor me fez passar e tal, agora os meus olhos te veem. Então é uma diferença abismal daquilo que a gente tinha lá atrás para o novo Jó. É um Jó de uma nova visão, de uma nova inteligência, de uma nova capacidade. Então ele não era só lá atrás, quando ele começou, um homem justo, íntegro, né? Até agora ele passou a conhecer, a ver a Deus, verdadeiramente, né? Então, Deus, lembre-se que Deus não quer o nosso mal. Deus não quer que a gente... não quer maldade para nós, não quer que a gente sofra, Ele quer que nós evoluamos, passamos para um outro patamar de conhecimento, para um outro patamar de entendimento em relação àquilo que Ele está fazendo. Repara que Paulo também vai falar aos Coríntios, mas na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, daí, e no versículo 18, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, ele vai falar assim, e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Então, a partir do momento que a gente tira o véu, porque ele está falando do véu aí de Moisés, a partir do momento que a gente tira o véu e passa a ver a Deus, nós somos transformados somos transformados de glória em glória na própria imagem como pelo Senhor, o Espírito. Então passamos de um patamar, de uma visão, de uma determinada glória, para uma nova glória, para uma glória ainda maior, mais perto de Cristo. Então esse processo de crescimento na vida cristã é normal, é resolver os nossos problemas e crescer e evoluir de glória em glória. Outro exemplo muito marcante que também a gente pode ver é a vida de Jonas. Jonas também o livro de Jonas vai falar sobre isso. No livro de Jonas, Deus tem dois problemas, assim, no mínimo dois problemas, né? Tem o problema dos ninivitas, que era um povo mau, e daí, se você for ver a história dos ninivitas, eles eram muito cruéis, era um povo muito cruel. Então, Deus tinha um problema com os ninivitas, e Deus tinha um problema com Jó. Então, Jonas, obrigado. Deus tinha um problema com os ninivitas, e um problema com Jonas. Então, quando Deus começa esse processo, Deus começa a resolver os problemas lá dos dois, tanto dos ninivitas como de Jonas. Se você olhar lá no capítulo 3 de Jonas, no livro de Jonas, e no versículo 5, Deus, depois de todo aquele processo que Deus teve com Jonas, o ventre da baleia, e voltou e tal, e depois chegou lá e pregou durante um dia lá na cidade, e daí no versículo 5 do capítulo 3 vai falar assim, os ninivitas creram em Deus. Depois de toda a pregação, os ninivitas creram em Deus. Então, o primeiro problema estava resolvido. Os ninivitas creram em Deus. Aí ele vai falar, na continuação do versículo, ele diz, e proclamaram um jejum, e revestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Então, Deus resolveu, e até parece assim, aparentemente, o problema mais fácil que teve para resolver foi dos ninivitas. Porque durante um dia lá, os ninivitas foram
E eles se converteram e mudaram todo aquele processo, né? Mas só que daí começa uma segunda resolução do problema, né? Que foi o problema de Jonas. E parece que esse problema é que era difícil. Então Deus trata com um povo numeroso, muito grande, e converte os seus corações e resolve os problemas que Deus tinha com ele. Qual era o problema que Deus tinha com os ninivitas? Era se revelar a eles. Então Deus necessitava se revelar a eles, se mostrar a eles. Então ele chama um profeta, chama Jonas para ir lá e pregar o evangelho. Daí chegando lá, Jonas prega o evangelho e o problema com os ninivitas é resolvido. Daí Deus tem que resolver ainda o problema com Jonas. Qual era o problema com Jonas? Jonas não gostava dos ninivitas, não gostava deles, e ainda mais, ele não gostava do jeito que Deus tratava as pessoas como eles, porque ele vai dizer, não Senhor, eu já sabia que você era bom, o Senhor era misericordioso, e que o Senhor ia perdoar esse povo, mas não era isso que eu queria que o Senhor matasse eles, era isso que eu queria. Aí Deus tinha um problema com o coração de Jonas, que era resolver essa situação, essa raiva dentro de Jonas. E daí ele faz todo esse processo. E Deus, repare que Deus tem tempo, Deus tem condições de resolver tudo. Ele tem tempo de planejar toda essa estrutura. Jonas foge, Jonas pega um navio, Deus cria tempestade. Então Deus tem o poder da tempestade, do mar, o controle do mar, tem o controle do peixe, tem o controle de enviar o peixe, de buscar, de pegar o Jonas, de levar para o outro lado. Então Deus tem todo esse processo, todo esse carinho para com Jonas, para mostrar para Jonas e resolver o problema dele. Então ele faz parece que ele revira o mundo todo para resolver o problema de Jonas. E ao mesmo tempo, resolver o problema dos ninivitas, né? Aí lá no finalzinho do livro de Jonas, no capítulo 4, a partir do 9, Jonas 4:9, ele vai dizer assim, então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Porque ele tinha construído, Jonas ficou lá à espera dos ninivitas destruírem, de Deus destruir os ninivitas. Mas daí cresceu uma planta, aí a planta cobriu ele, que era para Deus queria que ele ficasse na sombra, aí veio um bichinho, comeu a planta, e a planta morreu, né, e tal, e daí Jonas ficou com muita raiva da planta, porque a planta morreu, e ficou com dó da planta, né, ficou com dó da planta, porque a planta morreu. Aí Deus vai perguntar, né, então, mas é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu, é razoável sim, né, eu estou com irado mesmo. É razoável a minha ira até a morte. Aí no versículo 10 ele fala assim, tornou o Senhor, tens compaixão da planta que não custou trabalho, a qual não fizestes crescer, que numa noite nasceu e numa noite pareceu, e daí no versículo 11, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Então, até os ninivitas tinham o problema tão diante de Deus, que eles não conseguiam distinguir nem da mão direita nem da mão esquerda, né? E Deus fala assim, mas você acha que eu não teria compaixão deles? Né? E você tem compaixão da planta? E daí o mais assim, angustiante para mim, nesse livro de Jonas, é que ele acaba, né? Ele aí é o fim, não tem uma continuação, tipo, o que Jonas disse, né? A gente fica curioso, né, para saber o que Jonas disse, o que aconteceu com a vida de Jonas depois, né? O que aconteceu, como ele se curou dessa ira, né? Ele se curou desse problema? Provavelmente sim, provavelmente Deus continuou persistindo até ele ser curado. E é assim, dessa maneira, que Deus faz conosco também. Ele continua a persistir. Não sei, você tem alguns problemas que às vezes leva anos para se resolver, né? Pecados, coisas que a gente fica guardando no coração que leva anos.
E você vê pregação, ouve pregação, falando sobre aquilo, e vê pessoas falando sobre aquilo, palestras sobre aquilo, e não resolve o problema. Porque aquilo está lá dentro do coração, e Deus pacientemente vai falando todos os domingos, domingo após domingo, falando conosco, falando a respeito desses problemas para resolvermos eles, e mesmo assim a gente continua. Então, repare que Deus tem paciência. Deus, quem tem paciência é Deus para conosco, porque Ele vai falando todos e prepara toda uma palestra, prepara todo um pregador, move toda uma igreja, move um congresso gigante, às vezes para falar com você sobre determinada coisa. E Deus não tem problema com isso, Ele faz e faz porque Ele quer resolver o problema. E às vezes é a gente que está ali teimando para resolver, mas pode ter certeza que Deus se revela e faz todo o esforço para que esses problemas sejam resolvidos. Então, a gente olhando para tudo isso aí na vida de Jonas, a gente também vê um outro exemplo, já é o último exemplo, eu já vou quase acabar essa parte dos exemplos, né, sobre o problema, mas só que se você olhar, um outro exemplo é a vida de Paulo. Quando você olha para Paulo, Deus ali na vida de Paulo, só em volta da vida de Paulo, Deus tem vários problemas. O primeiro problema é que Deus necessitava de se revelar a Paulo. Por mais que Paulo conhecesse as escrituras, que ele era fariseu de fariseu, estudou e tal, conhecedor da palavra, então, Deus precisava se revelar a ele. E ele precisava conhecer a Deus verdadeiramente. Segundo, Deus precisava espalhar o evangelho entre os gentios. Deus tinha essa necessidade de espalhar o evangelho, de que o evangelho saísse ali de Israel e se espalhasse por o mundo inteiro. Então, segundo problema, Deus necessitava de pregar o evangelho aos gentios. Terceiro problema era a perseguição que Paulo estava fazendo à igreja. Então, Deus tinha um problema com isso também, que Paulo estava perseguindo a igreja ferozmente, né? Aí, o quarto problema era, Deus precisava passar todo esse ensinamento, que ele estava revelando aos apóstolos e tal, para gerações futuras, para nós hoje. Então, Deus fez todo esse processo, e você vê que Paulo escreveu muitas cartas, e cartas com pensamentos muito profundos mesmo, muitas vezes até hoje, difícil de entender, discutido na nossa igreja, discutido em seminários, palestras, e as pessoas às vezes não encontram uma conversão para aquela determinada coisa que Paulo escreveu. Tudo isso porque Deus quis passar esse conhecimento para o futuro, para nós hoje. Então, se ele estava resolvendo o problema lá de Paulo no passado, ele está resolvendo o problema nosso hoje, que é passar o conhecimento que Deus queria passar, que nós conhecêssemos hoje. Então, todas essas cartas de Paulo é um processo de Deus, que Deus começou lá atrás. Então, o primeiro problema, Deus se revelou para Paulo em Damasco, né? Deus se revelou a Paulo, Jesus se revelou lá, e Paulo passou a conhecer a Deus. Segundo problema, a perseguição da igreja parou após essa revelação. Deus se revelou, Paulo parou de perseguir, segundo problema resolvido. Terceiro problema era Paulo pregar aos gentios. Então Deus designou Paulo para pregar aos gentios. E Paulo eficazmente saiu pelo mundo todo pregando, construindo igreja e pregando o evangelho. Quarta coisa, ele escreve várias cartas, e essas cartas nós aproveitamos elas hoje. Então nós estudamos essas cartas hoje, nós debruçamos sobre ela, falamos sobre ela, e ainda hoje aprendemos sobre o que ele falava lá atrás, né? E quando a gente olha para a nossa vida, isso tudo, tanto de Jonas, como de Jó, como de Paulo, se aplica a nós hoje. Deus tem o mesmo cuidado que ele teve com Jó, com Jonas, com Paulo, com Pedro, com João. Ele teve o mesmo cuidado que ele teve lá atrás, ele tem com cada um de nós. Ele sabe cada dificuldade que você passa, ele sabe cada problema que você tem, ele sabe cada pecado, cada angústia, cada dor no coração, cada sofrimento, ele sabe.
E Ele move montanhas, move cidades inteiras, país inteiro para resolver isso. Ele tem todo cuidado com você e comigo, para que a gente possa conhecer a Deus verdadeiramente, para que a gente possa passar para um novo nível, uma nova glória, a gente possa ser transformado de glória em glória, e possamos crescer e evoluir nisso, passar por um novo patamar. E Ele move tudo. Essa manhã, por exemplo, Ele moveu toda a igreja aqui, músico e tal, só para criar um ambiente, para que a gente estivesse aqui, falando da palavra dEle, discutindo sobre isso. E pode ser que você saia daqui com a resolução de algum problema, né? Ou pode ser que não. Pode ser que Deus precise mover a igreja, a cidade, para que você também resolva esse problema. Então Deus tem todo esse cuidado. Como Ele teve cuidado com Jonas, moveu o mundo todo. Como Ele teve cuidado com Jó, moveu tudo. Ele tem o mesmo cuidado com cada um de nós, com os nossos problemas, com as nossas situações, com as nossas dores. Então, da mesma maneira, Ele faz isso. Aí, a gente volta para aquele texto inicial que a gente leu lá, Isaías 46, versículo 9. Ele começa, a primeira palavra dele, ele diz assim, lembrai-vos. Isaías 46, 9. Lembrai-vos. E lembrar é o que nós estamos fazendo hoje. Lembrar das coisas passadas da antiguidade. É o que nós estamos fazendo hoje. Hoje nós lembramos sobre a vida de Jó, hoje nós lembramos sobre a vida de Jonas, hoje nós lembramos sobre a vida de Paulo, hoje nós olhamos para o nosso próprio passado, né? Então é esse tipo de coisa que a gente está fazendo hoje, é o que estamos remoendo, né? E daí ele continua, que eu sou Deus. Então lembre-se, olhe para as coisas passadas, olhe pelo teu passado mesmo, e diz assim, e lembre-se que eu já fiz grandes coisas na tua vida, já fiz grandes coisas para você chegar onde você está hoje, né? Ele diz assim, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Eu sou Deus, confie em mim, que eu estou fazendo a coisa certa. Eu sei, eu sou Deus. Daí ele vai dizer assim, versículo 10, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Então, desde o princípio eu estou anunciando o que há de acontecer. E desde a antiguidade, desde Jonas, desde Jó, as coisas que ainda não sucederam. Lá atrás eu já estava dizendo o que ia acontecer. Lá atrás eu já estava dizendo o que ia acontecer aqui hoje. Aí ele diz, e que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então, o que eu digo permanecerá de pé. Aquilo que eu quero para você e para a igreja e para a sociedade e para o que ele está planejando, vai acontecer. Vai acontecer. Quer todas as coisas se movam ao contrário, mas Deus vai fazer com que aquilo que tem para a sua vida, os planos que Ele tem para a sua vida, aconteça. Aí, no versículo 11, é muito engraçado, que ele vai dizer assim, e chamo a ave de rapina desde o oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Então ele move a ave, ele está dizendo a ave, né? Mas move a baleia, ou move aquilo que for, desde o mais longínquo, para resolver aquilo que ele quer resolver. Aí ele diz assim, e até um homem, então você vê que isso aí está um grande exemplo dos missionários, né? Que ele move pessoas para sair daqui de Portugal, para ir lá, daqui do Brasil, para ir lá para a Arábia, para a China, para outro lugar, e fazer com que a palavra dele seja revelada, seja demonstrada, né? Aí ele, na continuação do versículo, ele diz assim, e eu disse, eu também cumprirei, tomei este propósito, também o executarei. Deus tem um propósito e Ele executará esse propósito. Não é possivelmente ou talvez, não, é a certeza de que Ele executará. Então, se Ele tem um propósito na sua vida, e Ele tem um propósito para tudo aquilo que acontece com você, Ele executará isso. Ele executará isso. Diferente de outras pessoas que não creem em Deus, a gente tem problemas, e as outras pessoas que não creem em Deus também têm problemas. Mas diferente delas é que a gente
tem Deus. E esse suporte de ter Deus na nossa vida faz uma diferença gigantesca. Porque a gente passa a ter esperança daquilo que tem futuro. A gente está passando problemas, dificuldades, mas a gente tem esperança de que lá no futuro tudo isso vai se resolver. Todas as coisas vão estar resolvidas, né? Todas as coisas vão fazer isso acontecer. Por exemplo, um exemplo disso é como Deus evangeliza. Isso é muito engraçado. Porque às vezes a gente pensa que Deus só evangeliza pela pregação. Então a gente está aqui hoje falando do Evangelho e pensa que Deus só evangeliza dessa maneira, pregando o Evangelho, ou até enviando o missionário. Deus só evangeliza enviando o missionário para lá, né? Só evangeliza enviando uma pessoa para pregar o Evangelho. Não, quando Deus quer se revelar a uma pessoa, ou quer se revelar a um povo, Deus faz de todas as maneiras para se revelar a eles. Todas as dificuldades, todas as lutas. Eu lembro de um livro que chama O Homem do Céu. Conta a história de um missionário na China, que ele não conhecia Deus, nunca tinha ouvido falar em Deus, ele era chinês mesmo, nunca tinha conhecido falar em Deus, e um dia achou a Bíblia, e através daquilo, através de um sonho, Deus se revelou a ele, se mostrou a ele, e ele é um dos maiores pregadores do Evangelho hoje na China, que na verdade ele nem mora na China. A última vez que eu soube notícias dele, ele morava na Alemanha, porque ele era proibido de entrar na China. Ele passou muitas dificuldades, muitas lutas, prisão, fome, muita coisa horrível na vida dele. Se você puder ler esse livro, é muito bom esse livro, O Homem do Céu. Então Deus se revela através de sonhos, de todo quanto é tipo de situações. Deus se revela à pessoa. Ele tem esse poder. E você repara isso, pegando um gancho da escola dominical do domingo passado, a gente dá uma olhada lá no livro de Romanos no capítulo 1 e no versículo 20, vai falar exatamente sobre isso, sobre como Deus se revela. Romanos 1, 20, ele diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, então, os atributos de Deus, as coisas que Deus, como Deus é, aquilo que Deus é, né? E é claramente, daí diz assim, na continuação do versículo, diz assim: claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio de coisas que foram criadas. Então, desde o princípio do mundo, Deus tem se revelado para pessoas pela natureza, pelas coisas que Ele criou. Isso já é uma revelação de Deus. Isso já é Deus se revelando. Você olhar para o céu e ver as estrelas, é Deus se revelando. Você vê a natureza, é Deus se revelando. Todos os animais, é Deus se revelando. Tudo isso, Deus está se revelando às pessoas. Aí ele está fazendo uma comparação aqui no livro de Romanos sobre aqueles que não creem e aqueles que creem, né? E daí no final ele vai falar assim: aqueles homens que não creem são indesculpáveis. Então, essas pessoas que não creem em Deus, que vai falar assim: eu nunca ouvi falar, não é verdade, porque elas não têm desculpa perante Deus para dizer assim: eu nunca ouvi falar do Senhor, porque Deus de todas as maneiras se revelou, através da natureza, através da sua própria, da vida delas, através de várias coisas, vários acontecimentos. Deus tem todo o cuidado para se revelar a cada um de nós. Então, e Ele faz todo esse processo sem preocupação, né? Sem preocupação em relação a isso. Deus tem todo o cuidado em relação a essas coisas. Agora, uma das coisas que a gente tem que tomar atenção e que nós podemos nos perguntar hoje é se a gente está fazendo parte desse processo. Deus está se revelando, Deus está usando pessoas, está usando situações para resolver problemas, mas eu e você estamos fazendo parte desse processo, porque pode ser que a gente tenha os nossos problemas, mas a gente está usando ou ajudando outras pessoas a resolver os problemas dela, partilhando do Evangelho, ajudando a ter uma nova visão em relação às coisas, ajudando os nossos amigos,
ajudando as pessoas que convivem conosco. Então, você está fazendo essa parte de se revelar, de revelar a Deus nesse processo? Então, esse é um ponto que a gente tem que tomar atenção em relação a isso. Porque lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 12 e no versículo 30, vai falar exatamente sobre isso. Capítulo 12, versículo 30, diz assim: quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Então a questão é, eu estou ajudando a ajuntar, ou estou ajudando a espalhar? Né? Então, se eu não estou nesse processo, Deus está trabalhando, Deus está fazendo a coisa dele, Deus tem os propósitos dele, e está trabalhando nesses propósitos, e está fazendo as coisas, ao mesmo tempo que Deus está fazendo os propósitos deles para a humanidade, para cada um de nós e tal, Deus está trabalhando com outras pessoas, e está trabalhando conosco também. Mas nesse processo que Deus está trabalhando aí, eu estou junto dele para ajudá-lo a juntar, ou estou ali para espalhar? Então, essas são situações que nós temos no nosso dia a dia, que às vezes a gente está dando maus exemplos, de tal maneira que a gente, em vez de estar ajudando a juntar, a gente está ajudando a espalhar o negócio. Então, a gente está espalhando as pessoas, a gente assusta elas do Evangelho. Então, Deus, em vez de nós estarmos nesse processo ajudando a Deus, nós estamos ao contrário, olhando para outras coisas. Então, nós temos os nossos próprios problemas. E isso é normal. A gente tem os nossos problemas. Então, a gente pode fazer várias coisas em relação a isso. Nós podemos partilhar voltando lá às técnicas, né? A gente pode partilhar esses problemas com Deus, falar com Deus. Deus está pronto para ouvir. Não interessa que tipo de situação você está passando, Deus está pronto para ouvir. E se você quer partilhar com outras pessoas, procure conselheiros, procure pessoas, os presbíteros, diáconos da igreja, partilhe isso. Isso vai ajudar a ter uma visão mais ampla dos problemas que você está tendo, e às vezes até uma solução clara sobre aquilo. Porque você está tão imerso dentro daquele teu problema que você não tem a visão da resolução. E essas pessoas ajudam nesse processo, né? E outra coisa que a gente precisa ter atenção é que Deus faz todo esse processo querendo nos ensinar alguma coisa. Nós estamos prontos a aprender, nós estamos abertos a aprender. Deus quer que a gente evolua, quer que a gente cresça. Então, nós estamos abertos a essa evolução, a esse crescimento. Temos que ter essa consciência também dessa parte. E outro assunto em relação aos nossos problemas é que Deus não nos põe em situações que não conseguimos lidar. Deus não nos põe em situações difíceis ao ponto de não conseguirmos lidar com ela. Repare o que diz lá na carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, 17. Capítulo 4, versículo 17 em diante. Ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação, repare, a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. O que quer dizer? Todo esse processo de tribulação que você está passando, vai produzir algo lá na frente. Esse processo de produzir, de passar por essa tribulação, é para produzir frutos lá na frente. Aí na continuação do versículo 18 ele diz assim: não atentando nós às coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, ou seja, nos frutos que vai ter lá na frente. Porque as coisas que vêm são temporais, e as coisas que não se veem são eternas. Tudo isso para dizer que Deus se preocupa com cada um de nós, se preocupa com os nossos problemas, com as nossas situações. Outra questão, assim, para entrarmos na conclusão, os problemas de Deus, né? Deus vai resolver os seus problemas. Quer que nós ajudamos, quer não. Deus vai resolver. Deus não tem essa dificuldade. Deus está necessitando da minha ajuda, eu vou ajudá-lo. Deus não tem esse problema. Deus resolve os seus problemas, quer queira a gente ou quer não. Nós não temos condições de ir contra isso. Mas Deus nos dá o privilégio
privilégio de participar da resolução desses problemas. Deus dá o privilégio, é um privilégio para nós participar das resoluções dos problemas de Deus, porque nós estamos ajuntando e não espalhando. Então é um privilégio fazer parte. Então você, como cristão, que tem uma mente mais ampla em relação à sociedade, em relação ao mundo espiritual, as coisas que Deus está fazendo no mundo, você tem que ajudar outras pessoas a também a chegar a esse patamar de visão do mundo. Isso é ajudar a Deus a se revelar, a Deus, na necessidade de Deus se revelar. Repare que quando Deus fala com o profeta Isaías capítulo 6, e no versículo 8, Isaías 6, 8, vai dizer assim: depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por mim? Então Deus tinha um problema: quem enviarei e quem há de ir por mim? Era o problema de Deus, e precisava de uma resolução para esse problema. Aí Isaías se prontificou dizendo: disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, eu quero participar de si, eu quero participar das coisas que o Senhor está fazendo, eu quero fazer aquilo que o Senhor está fazendo, eu quero ver isso tudo acontecendo. Isso tudo, todo esse processo é Deus trabalhando, e a gente tem que estar disponível a fazer não é ajudar, mas é fazer parte da resolução do problema, e não a dificultar ainda mais a resolução do problema, né? A parte mais difícil, o problema mais difícil, o problema impossível para nós, Deus já resolveu. Esse problema já está resolvido. Repare o que diz lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 2. Apocalipse 5:2, já caminhando aí para o final. Apocalipse 5:2 vai dizer assim: e vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe destacar os selos? Um problema, repare que é um problema. Quem é digno de abrir o livro e de lhe destacar os selos? Versículo 3. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, versículo 4, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Versículo 5, todavia um dos anciões me disse: não chorais, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. A coisa mais impossível para nós seres humanos fazer, Jesus já fez. Ele já fez, Ele morreu por nós, nos libertou das garras do pecado, nos libertou das garras da morte. Nós temos uma nova vida, uma vida em Cristo Jesus. Isso já está liberto, isso já está feito. Não precisa fazer isso já está feito. Então, sigamos o exemplo de Cristo. Um exemplo de Cristo, e um texto-chave para isso está em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, Paulo falando aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, dizendo assim: tende vós o mesmo sentimento, ou tende em vós a mesma maneira, tendo em vós o que houve em Cristo Jesus. Faça o que Cristo Jesus fez, siga o exemplo dele. Versículo 6, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Então, sigamos o exemplo de Cristo, para servir, para juntar, para fazer parte daquilo que Deus está fazendo, das coisas que Deus está fazendo. E isso vai mudar o sentido da nossa própria vida nisso tudo, né? Pensando em todas
esses problemas, todas essas coisas, e a necessidade de partilharmos isso tudo, eu sei que a gente vai passar por muitas angústias e muitas tristezas. E para puxar aqui o último texto, que está na segunda carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 12, primeira carta de Pedro, desculpa, capítulo 4, versículo 12, ele diz assim: amados, não estranhais o fogo ardente que surge no meio de vós. Um problema, um fogo ardente que surge no meio de vós. Os problemas que surgem no meio da igreja, não estranhais. Não estranhais esse tipo de coisa. É destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Isso não é coisa extraordinária que está acontecendo. Isso não é. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipante. Coparticipante, pessoa que participa junto, que está no processo de partilhar o Evangelho, que está no processo de ajudar a Deus a se revelar, a se mostrar. Eu estou aqui como coparticipante para ajuntar e não para espalhar. Coparticipante, continuando no versículo, coparticipante do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Bem-aventurados sois. Se vocês estão fazendo parte desse processo, Deus está trabalhando e você e eu estamos fazendo parte desse processo que Deus está fazendo, que está movendo o mundo, que está movendo as pessoas em nossa volta para se revelar. Se você faz parte desse processo, bem-aventurado és, porque está sendo co-participante do sofrimento de Cristo, co-participante daquilo que Cristo já fez. E queria orar por você, com vocês essa manhã sobre isso. Sobre que Deus nos ajude a ter essa visão mais geral sobre as situações, sobre os problemas, tanto nossos, que são problemas que nos para elevar para um novo patamar, elevar para uma nova situação, e nesse processo de nosso crescimento, também ajudar outras pessoas a crescer também. Então, nisso tudo é revelar a Deus. Que Deus nos ajude a abrir a nossa mente, a ver as resoluções dos problemas, a dar bons conselhos, né? Às vezes a gente precisa de entendimento. Deus nos dá entendimento para quando alguém vier falar comigo a respeito de um conselho, que eu possa ter a capacidade de dar bons conselhos, de ajudar essa pessoa a crescer na sua vida. Que eu possa ser um amigo que ali junto, como ferro com ferro, se alimam, eu também posso ajudar ele a crescer na vida deles. Então, é esse processo que essa manhã vamos pedir a Deus que nos ajude a entender isso tudo, nos ajude a dar esperança, força, capacidade, coragem, ousadia para falar, ousadia para pregar o Evangelho, ousadia para dar bons conselhos, ousadias para puxar a orelha do nosso amigo quando necessita ser puxada. Isso também é um processo de crescimento, é um processo de chamar a atenção, é um processo de crescimento dele e meu também, porque eu também amadureço nesse processo, quando eu tenho a capacidade e a autoridade de chamar a atenção, de dar bons conselhos. Peça isso hoje a Deus, se puder curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, será bom. Fale com Deus, olhe para Ele, olhe para você, olhe pelas suas situações, para as coisas que você está passando. Fale com Deus. Deus não tem nada que você possa falar, possa atingir a Ele de surpresa, e Ele possa se surpreender com aquilo que você disser. Porque Deus está pronto, aberto, Ele está com a mão estendida, Ele está pronto para te receber, para falar com você, para te ouvir. E ao mesmo tempo Ele fala, e ao mesmo tempo você ouve o que Ele fala, e você também fala a Ele. Isso é uma partilha, é uma conversa. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de participar daquilo que o Senhor tem feito, de todas aquelas
revelações que o Senhor tem feito aos nossos amigos, ó Pai, à nossa família, aos meus irmãos aqui da igreja, Senhor, que o Senhor tem revelado, o Senhor tem feito coisas grandiosas, ó Senhor. Nós nos alegramos sobre isso, porque há uma evolução na igreja, há uma evolução na sociedade, há uma evolução, ó Senhor, naqueles que creem no Teu Evangelho. Senhor, muito obrigado por se revelar, por mover o mundo, ó Pai, para se revelar a cada um de nós. Senhor, mas nos ajude, nós queremos fazer parte disso, nós queremos fazer parte desse processo, nós queremos fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo hoje, tanto, ó Senhor, na sua igreja, como, Senhor, na sociedade, como com os nossos amigos, com a nossa família, nós queremos fazer parte. Ajude-nos, ó Senhor, dê-nos capacidade, ó Pai, para dar bons conselhos, para ouvir, dê-nos capacidade para ouvir o que as outras pessoas também estão dizendo, e se for necessário, ó Senhor, conselhos agradáveis que façam com que elas se evoluam também. Nós queremos que as outras pessoas que estão à nossa volta cresçam e se edifiquem ainda mais, e com isso nós também vamos crescer. Por isso te damos graças, ó Senhor, porque o Senhor nos capacita a todos os momentos em relação a essas coisas. Graças te damos, ó Pai, para a honra e glória do teu nome. É o que te agradecemos, e já te pedimos e te agradecemos nesta manhã, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.